Boa tarde, Camaçari. Estamos iniciando o programa Simara Ellery, hoje com alegria muito grande por estar trazendo para vocês uma nova vinheta, um novo cenário, para a gente marcar agora essa nova etapa que a gente deseja que Camaçari comece a entrar. Não é isso, Humberto? Exatamente. Estamos aqui nessa nova etapa, já que praticamente já se encerrou as eleições. Segunda-feira que vem nós já teremos o candidato eleito pela soberania do povo de Camaçari. E vamos então começar uma nova fase da nossa programação no programa Simara Ellery, aqui no canal 33, Camaçari TV. Pois é, a nossa alegria imensa, lembrando a vocês que os telefones estão abertos no 3040 2700, pode ligar, participar, dar sua opinião. Quero lembrar para vocês que vocês ficaram na realidade uma semaninha aí sem Simara Ellery por conta das entrevistas dos candidatos e hoje ela teve um súbito mal-estar em função de uma medicação, mas já está bem e pediu para que a gente substituísse, porque na realidade a nossa intenção era que Simara Ellery apresentasse o novo cenário para vocês, por conta do cenário ter o nome dela e a marca dela, já que se trata de uma radialista com mais de 10 anos de experiência aqui nas ondas do rádio de Camaçari, né? Exatamente. Então, na Rádio Sauípe e outras rádios e também agora na televisão isso, com Camaçari TV. Então, já que a gente não estava com vocês por conta da entrevista dos candidatos, a gente não estava podendo atualizar vocês, pode ser que pareça um pouquinho ultrapassado, mas a gente tem as matérias do 28 de setembro agora para estar mostrando para vocês. Acompanhem conosco. O tradicional desfile do 28 de setembro, realizado na manhã da última sexta-feira, atraiu a atenção de todos. O desfile começou com um pouco de atraso, mas a chuva não foi forte o suficiente para impedir que a população camaçariense viesse comemorar o aniversário da cidade. Olhem só a imensidão de pessoas que tomam conta da Avenida 28 de Setembro. Em seguida, foi a vez da Banda da Polícia Militar. O público não ficou parado ao som da FANESP, Fanfarra Estudantil de Parafuso. Com 60 integrantes, o grupo executou com muita animação um repertório bem eclético. Estamos aqui com o Fabian Marcelo, ele que é representante da FANESP. Fabian, como é que você se sente homenageando hoje a cidade de Camaçari? Eu me sinto muito feliz, porque Camaçari é uma cidade enorme, com muitos privilégios, e é uma felicidade para todos nós estar aqui parabenizando essa cidade, que ela merece. E qual é o recado que você deixa de felicitação para essa cidade que hoje completa 254 anos? Incentivo, né? Todos nós precisamos de incentivo para continuarmos essa caminhada. Jovens ativistas aproveitaram o momento para fazer uma manifestação contra a corrupção. A população encheu os olhos de admiração com a criatividade das escolas. As crianças abrilhantaram ainda mais o aniversário da cidade. Eu achei muito legal, gostei bastante. Foi o melhor desfile que já teve. Eu gostei muito. Último desfile da administração do prefeito Caetano. E tenho muito que agradecer ele. Meu sonho como camaçariense, como comunicador, era apresentar um desfile cívico de Camaçari. Esse é o 7º que eu apresento. E encerro esse 7º na última administração do prefeito Caetano. Tenho muito que agradecer ao povo de Camaçari. O tema principal do desfile foi os desafios para a educação no século XXI. Mas que desafios são esses? O secretário de Educação, Walter Lima, responde esta questão. Os desafios da educação para o século XXI, eles estão pautados não só na questão do meio ambiente, mas na convivência de paz, numa vivência tecnológica, no princípio da solidariedade. Mas, acima de tudo, a escola tem que estar aberta para os novos saberes. Então, ela tem que ser uma escola contemporânea. Ela tem que ser uma escola que possa dar conta das emergências. Por isso que esses desfiles trazem e publicizam para aqueles que não estão no ambiente escolar
alguns desafios e algumas necessidades que a sociedade tem para a sua convivência. A primeira-dama e também deputada Luísa Maia fala sobre a importância da realização do evento. Se falar muito, eu choro de novo. Mas é sério, é muita emoção, é muita alegria. Nosso município completa 254 anos e só nesses últimos 8 anos Camaçari deu esse boom de desenvolvimento, de beleza, de inclusão social, de melhoria da vida das pessoas. O que destaca na Bahia. Valeu, prefeito Caetano. Vem aí o filme da Camisa Que bacana, hein? Quem esteve presente deve ter adorado, curtido aquele momento ali, né? De gratificação para a cidade. Exatamente. Eu fui prefeito nomeado, vocês todos sabem, assumi em 74, agosto de 74. E já em 75 a gente preparava a grande festividade de Camaçari. E nós criamos a Semana de Abrantes, porque Camaçari começou em Abrantes. É o berço da nossa civilização. Depois veio para Camaçari com o nome de Montenegro, depois voltou para Camaçari. E nós tínhamos então um desfile abrindo a Semana de Abrantes lá na Vila de Abrantes, naquela região histórica, aquela praça jesuítica, inclusive com a igreja, que ela é tão antiga quanto a Igreja da Graça de 1580. E lá nós fazíamos o primeiro desfile. Depois nós viemos fazer o desfile no dia 28 aqui em Camaçari. Tornou-se uma tradição, tornou-se uma coisa muito interessante. Eu me lembro que para os primeiros desfiles apareceram aqui a banda da Cobrac, que era lá de Santo Amaro, de uma fábrica de chumbo que tinha lá e que depois foi extinta. A Cobrac entrou no nosso desfile arrasando, quer dizer, todo mundo admirado, aplaudido, porque era realmente uma banda bonita. Daí nós criamos a Bamuca, com um grupo de profissionais daqui de Camaçari, saudoso Sinésio e outros que vêm mantendo a chama acesa da Bamuca, que encerrou aí com parabéns a Camaçari. Bom, também fiquei muito feliz quando vi a fanfarra de Parafuso e outros colégios, porque no meu segundo governo, já eleito, prefeito eleito pelo povo de Camaçari, que foi de 93 a 96, nós criamos as fanfarras dos colégios. E eu vi que pelo menos Parafuso e mais algumas continuam com suas fanfarras. Que a nossa ideia era que todo colégio tenha uma fanfarra, porque a música, assim como o esporte, educa, disciplina e faz com que a pessoa veja o futuro à sua frente. Então isso era um motivo. E mais, iríamos fazer também, mas o tempo não deu, e aí nós saímos de prefeito e não voltamos mais. E aí o que acontece? Fazer um concurso de fanfarras anualmente no estádio municipal de Camaçari, entendeu? Que foi um estádio que também foi construído por mim. E deixei aqui no final de 85. Mas então era esse grande concurso de todas as fanfarras de colégio para escolher a melhor de Camaçari. E lógico, ao concurso, quer dizer, a fora de concurso, a Bamuca, a nossa querida Bamuca. Mas isso eu fiquei também muito emocionado. No dia e agora, vendo essa desfile, aquelas crianças tão bonitas, entendeu? Fazendo a sua demonstração de civilidade. A banda da FANESP, que foi de Parafuso, que foi belíssima, né? E a FANESC, que foram as duas que deram mais atenção, né? Juntamente com a Bamuca, que realmente deixa a gente numa alegria muito grande, porque anima a população. E a afinação, né? A categoria, a forma que se apresentaram. Agora, essa moça, quando vinha aqui, entendeu? Ela era desse tamanho, ficava no meu colo assistindo o desfile do 28 de setembro. Veja, agora o tamanho dessa mulher, não tenho mais nem força para levantá-la. Agora é o seguinte, queria lembrar também que esse foi o primeiro ano que teve apresentação com carros alegóricos. E eu achei que ficou bonito no desfile, né? Quem sabe a gente, nos outros anos, o próprio povo de Camaçari não tenta fazer e vai elaborando, e daqui a alguns anos isso se torna realmente um grande espetáculo. Um grande evento turístico. Já que a maioria dos candidatos a prefeito, todos falam em turismo. Então, gente, a comunidade unida é que faz o fato acontecer.
quer dizer, micareta, foi o povo que fez acontecer, porque eles pedem, exigem, trazem, quando o governo não quer, eles vão fazendo pequenas coisas, até que um dia um governante descobre que aquilo é importante, e aí faz. Então, um desfile de fanfarras, esse desfile de carros alegóricos, enfim, Camaçari cresce. Camaçari está entrando no segundo milênio, entendeu? No século XXI. Vamos, gente. E agora que nós estamos vivendo um momento importante da política, lembre-se de votar com pessoas comprometidas com a sociedade e não pessoas comprometidas com alguns políticos que muitas vezes a malversação do seu comportamento distorce todo o aparelho democrático que nós vamos construindo há tantos anos. Agora, o que eu queria, Humberto, que você também comentasse para as pessoas de casa que estão nos assistindo, é sobre a pergunta que foi feita ao secretário de Educação, da nossa repórter, perguntando quais seriam esses desafios para a entrada no século XXI. Na sua opinião, em termos educacionais, quais seriam esses desafios? Bom, em termos de Camaçari, eu vejo que nós temos que ampliar, é um dos desafios, a rede escolar, a rede de creches, aumentar mais número de escolas, porque as escolas também não podem ser crescendo, colocando sala de aula, que às vezes se torna um elefante branco difícil de administrar. É preferível, às vezes, ter várias escolas em todo o distrito, em todo o município, entendeu? Esse é um. Com todos os equipamentos, inclusive merenda escolar, cozinha, tudo. A gente vê em Mata de São João que o prefeito adotou um sistema que quando o aluno sai da sala de aula, porque lá eles têm uma padaria, estudam aprendem até a fazer pão, levam 5 pães para casa ao final do dia. O tempo lá também é integral, que todos os candidatos estão dizendo que vão fazer também tempo integral. Lógico que não vai ser a partir do dia 1º de janeiro, porque vai exigir uma série de providências, um projeto, e acima de tudo, gente que saiba transformar o projeto em realidade. Porque projetos a Prefeitura de Camaçari tem milhões. Agora, fazê-los realidade precisa sangue e muita coragem. Ok? Então, eu vejo isso. E o outro aspecto, a parte constitutiva, agora o outro aspecto é na parte gestão do poder político, poder da Prefeitura, na execução da sua tarefa de bem educar. Para isso precisa ter um plano, um programa, entendeu? Um projeto de educar. Não é projeto de escola. Escola é um projeto para abrigar aqueles que vão ser educados. E nesse educar é que o projeto é mais importante. Um projeto com bons profissionais e mais incentivos, estímulos ao aluno, ao professor, à escola, a todo o conjunto, ao universo de escolas, entendeu? Que o município de Camaçari já é detentor e que vai aumentar mais ainda. Eu queria dizer... É um choque de gestão. Eu queria dizer que esse é um debate que a gente deverá abrir, né, logo após que se passem as eleições, sobre essa proposta de entrada no século XXI. Porque a questão é que precisamos que o aluno, que hoje é considerado tecnológico, porque o aluno tem um acesso violento à informação, e os professores estão considerados... O aluno é tecnológico e os professores considerados analógicos. Quer dizer, os professores têm que entrar na frequência educacional, que é a tendência do século XXI, conciliado com a questão ecológica, porque senão esse país e o mundo não vai ter sustentabilidade. Então esse é um debate que a gente poderá vir abrir. Veja, no projeto que eu falei aqui de educação, excluindo a construção de habitações, é fazer exatamente isso. Conversar com os professores, buscar as melhores técnicas, cursos de aperfeiçoamento, cursos inclusive de informática, de usar o Twitter, de usar esses Facebook, tudo. Porque esse instrumental eletrônico que foi colocado nas nossas mãos precisa ser bem usado e muito usado. A gente vê as coisas aí, no Facebook, como é que chama, não sei o que, sociais? As redes sociais estão aí. O Google é o pai dos burros, o antigo dicionário. Você no Google sabe tudo. Então o professor tem que saber isso também e ensinar o aluno como bem usar. Porque, como todo instrumento, entendeu? Você pode usar para o bem e para o mal. Dizem que Santos Dumont, o inventor do avião, ele morreu, ele se suicidou. Por quê? Ele inventou um avião para melhorar a qualidade de vida do povo, no transporte, isso aqui. E aí, quando ele viu usando a ideia dele, o projeto dele,
a soltar bombas em cima de outros cidadãos, ele não aguentou tanto sofrimento do mau uso do instrumento que ele criou para a alegria e satisfação do nosso povo. E aí Santos Dumont deu essa testemunha, se retirou da vida, arrependido até por causa de maus homens que não souberam bem usar aquilo que ele projetou com tanto E eu queria lembrar que hoje a maioria das escolas, eles disponibilizam para os professores a internet em sala de aula e de repente alguns comentários são feitos e ele acessa e projeta automaticamente para esclarecer o aluno o que de fato está se debatendo em sala de aula. Quer dizer, essa integração futurista tem que haver nas escolas, né? E a atualização do próprio professor em relação a essa dinâmica que é muito rápida. Antigamente, para a gente ter acesso a certos filósofos, certas pessoas que criavam, por exemplo, na área de economia, o Keynes, na área de psicologia, o Nietzsche, um filósofo grego, entendeu? Pitágoras, Platão e tantos outros. Só pouca gente tinha acesso quando seu pai tinha na biblioteca ou a biblioteca da escola. Hoje, você clica e já tem tudo à sua mão. À sua disposição. Outro comentário importante foram as placas e as manifestações. Uma delas estava escrito: o povo unido não precisa de partido. Isso retrata muito da decepção que as pessoas estão tendo das ideologias partidárias que depois de eleitos os políticos não as cumprem. Eu queria que você comentasse um pouco, Humberto, também sobre essa questão. Diz também, tem um dizer aí, como é, que não é o político... Como é que o povo unido não precisa de partido. O povo unido não precisa do partido. Isso porque os partidos não estão respondendo à ordem política, às necessidades mais legítimas do seu povo, que estão torcendo e distorcendo o significado de político. Partidos hoje, pequenos, principalmente pequenos, estão sendo moeda de troca. E ninguém é burro, está todo mundo ouvindo. Aqueles mais espertalhões vão para aqueles partidos, entendeu? E ficam fazendo negociações. Enquanto que o povo está aí, na fila, pegando ficha às 2 horas da manhã para ser atendido no hospital, entendeu? Problema de matrícula, problema dos jovens, dos estudantes que não têm bolsa escola e outras coisas. Humberto, eu diria, inclusive, que na internet a gente vê uma propaganda violenta falando que é porque a maioria dos partidos, eles se elegem com a proposta de transformação e em pouco tempo abdicam da proposta transformadora para uma proposta de poder. Quando começam a ver o dinheiro, quando começam a se deslumbrar, a se sentirem donos dos cargos que ocupam, deixam de mão a proposta transformadora e migram para a proposta de poder, e aí vai tudo como foi aquela por água frase abaixo. que tem, não é o político ladrão, é o político... Não é a política que torna o candidato ladrão, é o povo que vota em ladrões disfarçados. Temos que ter cuidado com isso. Não é a política que torna o cidadão ladrão, mas sim o povo que vota em pessoas ladrões e botam lá dentro. Isso. Outra coisa, eu queria dar uma satisfação, porque o telefone aqui tocou algumas vezes, as pessoas perguntando por que o candidato que foi anunciado na semana passada, Maurício de Tude, não está aqui presente. Eu quero dizer a vocês que na segunda-feira passada, o candidato, por um erro na marcação da sua agenda, não compareceu na segunda-feira passada. Nós, de início, garantimos a presença dele hoje na terça-feira, mas depois verificamos que isso não estaria de acordo com a isonomia. Os outros tiveram a mesma oportunidade, estiveram presentes, e não seria justo, com a isonomia, que é uma das grandes alicerces da administração pública e que regem o nosso país, a gente trazer. Se a gente trouxesse Maurício hoje, teríamos que abrir oportunidade para uma segunda fala de todos os candidatos, não haveria tempo hábil para isso. Antes, nós fizemos reunião com os representantes de todos os candidatos, inclusive o representante de Maurício de Tude. E aí fizemos um regimento. Nesse regimento era claro que dizia que, se não comparecesse, tinha perdido a sua chance. Ocorre que houve algum problema com o Maurício, que ele não pôde vir, telefonou. Liminarmente, nós até achávamos que deviam dar essa chance, não ao candidato, mas ao povo que gostaria de ouvi-lo. Ocorre que o regulamento prevaleceu. Falamos com todos os partidos, com seus candidatos,
com seus representantes. E todos foram unânimes que não era justo, entendeu? Que a gente concedesse esse espaço, porque o regimento estava impedindo isso. E nós, então, seguimos o regimento e hoje Maurício não está aqui. Ok. Olha só, vamos começar então agora com algumas notícias aqui que são úteis para você que estão nos assistindo aqui. A partir dessa segunda-feira, de ontem no caso, né, os eleitores não podem ser presos, a não ser que haja um flagrante. Aproximadamente 140 milhões deverão ir às urnas para escolher prefeitos e vereadores. No Brasil inteiro. De terça-feira até o dia 9, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, excesso em flagrante delito ou devido a sentença criminal condenatória por crime inafiançável e desrespeito a salvo-conduto. Então, fique atento, você que é eleitor, que a partir dessa data você realmente não poderá ser detido por questões que não sejam essas que foram ditas aqui com a gente. Agora, Almir, a gente vai pedir uma matéria sobre o acúmulo do lixo nas ruas aqui de Camaçari. Teve um probleminha, então a gente não entra com essa informação agora. Vamos ao comentário agora a respeito de eleições na cidade, no país. Vamos lá aqui, Humberto. A Bahia tem mais de 10 milhões de eleitores aptos a votar. É o 4º colégio eleitoral do país. A Bahia registra mais de 10 milhões de pessoas aptas a estarem votando. Com 242.984 habitantes, Camaçari tem 146.187 eleitores que votarão no dia 7. Conforme o perfil do eleitorado baiano, cujos números foram consolidados pelo TSE, do total de eleitores do Estado, 4.861.806 são homens e 5.240.652 são mulheres. Então, observe que o nosso eleitorado no Estado da Bahia é, na sua maioria, mulher. Por isso é importante que os candidatos tenham visão em relação a políticas públicas para a mulher. Aliás, você que é mulher, me permita. As mulheres, se quisessem, só elegeriam mulheres. Porque são 5 milhões, né? Isso. 5 milhões e 200 mil. 5 milhões e 200 mil mulheres. E homens só 4 milhões e 800. Veja aí. Agora, vocês prestem atenção que as mulheres estão ocupando todos os cargos. E aonde estão chegando, estão demonstrando muita capacidade. Você já vê a presidente Dilma, que ela tem demonstrado atitude, capacidade. No primeiro ano de governo, ela botou 10 ou 12 ministros para fora, sob suspeita de não estar fazendo a coisa corretamente. E ela vem firme, e isso é importante. A gente vê uma Calmon, aquela ministra que prendeu o juiz, que fez uma coisa que juízes que estavam desviando, estavam tendo desvio de comportamento. A gente vê agora, mesmo lá no julgamento do STF, 2 ministras, todas duas com a postura íntegra, e estão ocupando devagarinho. As médicas hoje já são maioria, as dentistas, entendeu? E já estão vendo a quantidade de mulheres que está entrando na política. Já chegamos até para estimular, botar uma quantidade. Tem que ter no mínimo 30%, não sei quanto de mulher. Já nós vamos ter que botar, e tem que ter no mínimo 30% do homem, que a mulher vai tomar conta. Olha, abre do olho. E elas são estudiosas, são determinadas, e quando quer, sai de baixo, porque a gente, homem, não aguenta. Então, continuando. O número de eleitores analfabetos e os que apenas sabem ler e escrever é um pouco menor aos das últimas eleições municipais em 2008. Há 4 anos, o grupo era de 3.361.000 pessoas, diminuindo em 2012 para 3.200.000 pessoas analfabetas. Já os índices dos que tiveram acesso à educação escolar e estão inclusos nos níveis dos ensinos fundamental, médio e superior completo e incompleto, cresceu para 6.800.000 e antes eram 5.700.000. Outro crescimento interessante, Humberto, em relação ao nível dos que atingiram o ensino fundamental, que subiu de 5.700.000 para 6.800.000 eleitores. De acordo com os dados, os solteiros são a maioria, mais de 7,6 milhões de eleitores. Os casados somam 2,2 milhões e os divorciados, separados e viúvos, 187 mil. Então, outra coisa, política de jovens
Para jovens, esporte, lazer, porque é o que a demanda de solteiros pede, basicamente. O número de jovens entre 16 e 17 anos apto para comparecer às urnas é de 270 mil pessoas. Representantes com idade entre 18 e 69 totalizam 9.129.891. E idosos com mais de 70 anos chegam a 709 mil. Agora, lembre que o idoso, ele não é obrigado a votar. Então, não, a partir de 70 anos. Ele não é, eu falei idoso a partir de 70 anos. Ele não é obrigado a votar. Agora, deve votar, porque faz com que a própria os próprios políticos, com o tempo, passem a ter a necessidade de investir mais e respeitar a terceira idade. É o meu caso. Eu já tenho mais de 70 anos. Eu não preciso votar nem ser votado. Por isso que eu não me candidatei, porque eu não preciso mais ser votado. Já fiz o que eu tinha que fazer. Mas estou aqui na luta ainda. Estou aqui na área de comunicações, dou algumas incursões também na área política. E veja, mas eu virei votar. Eu e Simara, que somos dispensados porque já atingimos a idade limite. Minha mãe não. Sua mãe também. Não envelheça ela não. A mulher... Não envelheça ela não. Vamos defender as mulheres aí, aqui. Ó, tá vendo? Por isso que eu lutar com mulher é horrível. Olha só, vamos lá, porque agora eu vou mostrar para vocês a imagem de acúmulo de lixo nas ruas do bairro Verde Horizonte. Vamos lá. Rua Patamares. Rua Patamares, no Verde Horizonte, e o acúmulo de lixo. Houve uma denúncia, o nosso programa esteve lá, compareceu, mostrando as imagens, para que fique na sua mente, eleitor, de que após as eleições, isso seja transformado, independente do candidato que venha assumir a liderança do nosso município. A gente precisa estar aqui no programa mostrando essas imagens, para que você saiba e, de fato, modifique ou então pressione as autoridades após as eleições. Você disse que tem que assumir isso. E nós, comunicadores aqui do programa Cimarelli, estamos assumindo agora, de público, falando para você que qualquer denúncia que vocês mandem para aqui, por telefone, por e-mail, qualquer outro meio, nós iremos verificar. Nós estamos aqui, não é para acusar o prefeito, nem vereador, nem nada. Nós estamos aqui para mostrar a realidade do povo e que o povo quer e precisa. Pois é, olha só, a distância e o trajeto todo acumulado por lixo. Além do lixo, a mata irregular, um local que podia ter uma bela praça, que podia ser uma quadra de esportes, lama, uma pavimentação que não existe. Agora você imagine um cadeirante que tem a necessidade de se locomover na região. E a quantidade de doenças que podem ser transmitidas por conta do lixo estar ao céu aberto, né? Animais, ratos, quer dizer, é uma situação realmente... Rato é transmissor de leptospirose, que é uma doença meio ingrata, viu? Isso. É bom a gente se prevenir. Agora veja, observe como é que são as coisas. Nesse domingo agora, dia 29, no sábado, dia 29, o governador Jacques Wagner esteve no interior do estado, em Senhor do Bonfim, e foi vaiado. Não conseguiu falar no discurso. Nós trouxemos esse vídeo para você e não conseguimos colocar no ar para poder chamar essa matéria. O governador Jacques Wagner, do PT, protagonizou uma situação constrangedora no último sábado, dia 29, em Senhor do Bonfim, interior da Bahia, ao ser vaiado por cerca de 10 minutos depois que assumiu o controle do microfone para reforçar o apoio ao candidato a prefeito do município, Carlos Carneiro. O evento na Praça José Gonçalves ia muito bem até o chefe do Executivo Estadual aparecer em cima do trio e discursar para o público, que acompanhava atento ao evento. Bastou o petista soletrar as primeiras sílabas para manifestantes começarem a vaiar o governador, que continuou o discurso na tentativa de vencer os insatisfeitos pelo cansaço. Com o apoio de faixas expressando a revolta dos moradores de Senhor do Bonfim, os manifestantes cobraram de Wagner as promessas feitas em campanha. Entre elas estava a construção de um aeroporto e a reforma do hospital regional. Olha, isso você pode ver sim. Se você for no YouTube, você consegue ainda ver essas imagens.
São 13 minutos de gravação. Lógico que a gente não veicularia tudo isso, veicularia alguns minutos para que você só visse o movimento e a quantidade de pessoas. Agora, a questão é, não adiantou ter tanta bandeira se o povo não queria. O povo não se calou até o governador largar os microfones. Eu queria te lembrar também que amanhã terá nova paralisação dos professores. Ou seja, realmente estamos vivendo um caos político que a gente não sabe a quem interessa. E a gente não quer dizer a quem interessa. E aonde vai parar isso? A gente só quer dizer que o prejudicado é o aluno, o prejudicado é o professor e o prejudicado é a sociedade do estado da Bahia. A gente só quer pressionar para que haja trabalho. A gente fica feliz quando a gente passa por viadutos que são construídos, com situações que estão dando certos no estado. Mas, de fato, muitas outras não estão dando certo. Então, vamos tentar ter atenção e vamos tentar ter esperança para que o próximo nosso candidato venha com a força do trabalho e do progresso. Eu queria lembrar vocês também que, acessando ao site www.programacimaraheller.com.br, vocês abrem o espaço e lá, no local de blog, vocês podem verificar também isso que aconteceu com o governador Jacques Wagner e o que aconteceu com muitas outras circunstâncias que nos chegam e nós temos que veicular. Nós não estamos aqui nem a favor nem contra a governantes. Nós estamos sempre a favor de você que nos está vendo e nos está ouvindo. Isso. Outro assunto interessante para você, o último debate entre os candidatos ontem teve muita troca de farpa, Humberto. O último debate realizado hoje, que foi ontem, na segunda-feira, foi marcado por trocas de farpas entre os candidatos. E, em poucas oportunidades, apresentaram suas propostas de governos. Diferente do que aconteceu aqui conosco no programa Simara Heller, viu? Porque aqui, cada candidato foi respeitado e pôde ter a oportunidade de falar sobre temas pertinentes como educação, saúde, moradia, tecnologia. Turismo, lá deve ter sido uma situação um pouco de confronto entre si, né? E essas entrevistas que elas começaram na segunda-feira passada. Segunda-feira era Maurício, terça-feira foi, Maurício não compareceu, foi Haroldo, depois Ademar Delgado e Zé de Elísio. E ontem, o último, que foi o Índio Metalúrgico, que chegou aqui e também teve uma hora inteira do programa Simara Heller. Era só abrir o programa e aí havia um sorteio, ele tirava, abria um tema, aí ele discorria sobre o tema. E eu interagia em algumas colocações, algumas perguntas com ele para deixar o programa mais enriquecido, mais alegre. Olha só, segundo consta, tem... Alô? Alô, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Você não acha que abuso de poder de Caetano está fazendo aniversário, ou dele ou da filha, no clube na frente do Bahia, em Salvador, empatando o trânsito? O que você acha? Me responda isso. Isso, olha só, esse comentário nós realmente recebemos, esclarecendo para você. O comentário que circula em Salvador é que no domingo foi feito o aniversário do prefeito Luiz Caetano num clube na Orla de Salvador e que foi feito para comemorar o aniversário dele e da filha dele. Uma filha que ele tem até a imagem aqui do clube. A filha dele, que segundo consta é uma menina muito bonita, muito simpática, e foi feita uma festa e os moradores de Camaçari, os eleitores de Camaçari ficaram muito sentidos e muito tristes, porque não tiveram acesso a essa festa que ocorreu. E segundo consta foi uma festa com muita comida, muita bebida, inclusive atrapalhou, como a ouvinte, a telespectadora disse, atrapalhou o trânsito da Orla de Salvador. E a gente aqui na cidade fica o questionamento, por que tão longe da cidade que ele é prefeito, para que não dá acesso aos eleitores, porque são tantos eleitores, tanta gente segurando a bandeira em nome dele aqui na cidade. Podia fazer na cidade do Saber ou então no Clube Social. Inclusive, Humberto, o comentário das pessoas aqui na cidade é assim, o gasto dessa festa que foi muito grande, porque foi muita comida, muita bebida, muitas pessoas que não tinham sido convidadas compareceram ao evento
E os eleitores de Camaçari ficaram sentidos, porque, de fato, gostariam, alguns, né, de prestigiar, ou então de ter acesso à alimentação e à bebida, né, o lazer, já que foi boca livre. Então, esse é o comentário que circula em Camaçari e circula em Salvador, né? As pessoas têm comentado. Assim como Samuel Celestino, no site dele, também vem publicando muito descontentamento de Itacimirim com a figura do prefeito de Camaçari. Inclusive, os moradores de Camaçari, especificamente de Itacimirim, eles estão sentindo muito a dor por conta de estarem vizinhos à Mata de São João e vendo o progresso que está sendo dado às praias de Mata de São João, à Praia do Forte, tirando, inclusive, os recursos que iriam para a região de Itacimirim. Na medida em que João Galberto está fazendo uma administração muito mais brilhante do que a que está sendo feita aqui na cidade de Camaçari. Principalmente que o prefeito lá, eu acho que arrecada num ano o que a prefeitura arrecada num mês. Isso. E aí as pessoas, inclusive, comentam e mandam e-mails para a gente dizendo que não querem ver o prefeito de Camaçari passar por lá. Tamanha é a aversão que eles estão... de uma ciclovia, né? É, uma ciclovia que foi... começou, não se terminou, colocaram alguns tijolos e pintaram, e disse que gera uma série de acidentes. E cadê o dinheiro da ciclovia? Já que, na realidade, a ciclovia foram só tijolos que foram demarcando o trajeto. Uma parte, parece, né? Exatamente. Então, assim, fiquem atentas, já que a gente recebeu esse telefonema perguntando sobre essa festa que houve realmente em Salvador. Fiquem atentos, porque realmente o povo fica sentido. Seria mais fácil que fosse uma coisa mais direcionada ao próprio eleitor daqui da cidade de Camaçari, né? Independente que eu não entrei no mérito do quanto foi gasto, porque todo mundo sabe do salário de um prefeito, né? Para se gastar um volume de dinheiro daquela forma, realmente as pessoas têm comentado isso dessa maneira. Agora, voltando ao assunto do debate, o que ficou mais ou menos para as pessoas que escutaram foi que, em relação a Ademar... O debate foi o debate que ocorreu naquela FM Sucesso, né? Rádio Sucesso, que é um FM daqui, em Camaçari, e foi conduzida por Roque Santos, que é um jovem jornalista, radialista, que vem se mostrando um bom profissional. Isso. Segundo consta, Ademar Delgado apresentou a implantação da Cidade da Música, que é uma proposta dele de governo, e disse que buscaria parceria com o governo estadual para a manutenção da saúde e educação. Veja que ele não fala de transformação, ele fala em manutenção, que é realmente... tem coerência em relação à propaganda dele de governo, agora de isso. Maurício de Tude, ele disse que focaria principalmente na saúde e faria a maternidade municipal, por base a integração da cultura por meio da educação. Também coerente, porque ele discursou agora recentemente, na carreata que ele fez, falando que dará novamente ao camaçariense o direito de ter seus filhos com dignidade aqui na cidade de Camaçari. Haroldo, na lotérica, destacou a segurança e o combate à corrupção como prioridades de seu governo. Também bastante coerente, se tratando de um empresário, um homem inteligente e que foi vitimizado inúmeras vezes pela falta de segurança pública na cidade aqui de Camaçari. Haroldo, ele mesmo disse para a gente que já foi assaltado mais de 38 vezes, 39 vezes. Haroldo é o Haroldo da loteria, ele é aqui na Radial A, o 28 de setembro, ali perto da Concêntrica, ele tem uma lotérica ali há muitos e muitos anos. Se colocou até uma câmara de TV em frente à loteca dele, à loteria dele, e na hora que roubaram, a câmara não estava funcionando. Inclusive, ele fez uma crítica nisso, num dos programas aqui, Simaraela. Então, gente, é esse o aspecto que a gente tem que verificar e que ele é tão preocupado com a segurança. Isso. Em relação a Zé de Elísio, ele diz que em seu governo irá aplicar os 3 pilares de uma gestão, que são saúde, educação e segurança. Também bastante coerente, por se tratar de um homem religioso, um homem querido também pelo povo, né? Até apelidado de Matuto, pelas pessoas Tabaréu, pelas pessoas da Orla. Tabaréu é Matuto. Então, nesse sentido, eles tiveram uma grande coerência
do comportamento nos seus projetos. Depois de apresentarem as devidas propostas, o clima ficou tenso e os candidatos, em meio à discussão, trocaram acusações e o debate virou um fogo cruzado. O candidato do PTN, Maurício de Tude, pediu explicações ao postulante Ademar, do PT, sobre a existência de um reembolso de mais de 42 mil em um só mês, via contra-cheque da Prefeitura Municipal de Camaçari. Esse caso aconteceu... Não, o contra-cheque era Ademar Isso. se pagando esses 43, Isso. ele como secretário de Isso administração. gerou um mal-estar grande, porque Maurício entrou na justiça e fez com que Caetano devolvesse esse dinheiro aos cofres públicos aqui da cidade de Camaçari. Em explicação, o Delgado disse que seria referente a pagamento de férias e 13º por trabalhos prestados como funcionário público. Olha só, Maurício e Ademar passaram um bom tempo se respeitando, mas depois desse debate, me parece que eles saíram de lá dizendo um para o outro que jamais fariam as pazes novamente, né, no futuro, por conta dessa troca de ofensas. Já Haroldo da loteria, prefeiturável pelo PSOL, aproveitou a oportunidade para dizer que implantaria em seu governo a corrupção zero e, ao mesmo tempo, questionou sobre a rede de esgoto, que, segundo ele, não tem funcionamento ativo para beneficiar a população de camaçariense. Esse é um outro ponto. Veja bem, Camaçari precisa de questões urgenciais, emergenciais para a cidade. O que é que ocorre? Camaçari precisa, sim, de obras de infraestrutura que não beneficiem imediatamente a cidade, que deveriam ser projetos de médio e longo prazo. Agora, Camaçari, como está vivendo um momento de muita carência em relação ao que a administração vem oferecendo à cidade, está gerando nas pessoas esse ressentimento. As pessoas querem ver o projeto acontecendo agora. As pessoas não querem esperar mais 8 anos, mais 4 anos, mais 2 anos. É o problema das promessas não cumpridas. Que aqui, uma vez num programa, eu disse que o nosso prefeito, Luiz Caetano, tinha se virado um apagador de promessas. Quer dizer, ele apagou todas as promessas que ele fez. Bom, já Zé de Elício, do PP, afirmou que não iria compor nenhum dos lados e que seguiria até o fim na campanha. Ele afirmou: eu não vou nem para um lado nem para o outro, pois as pessoas que cercam eles estão enlameadas e eu não vou me sujar de lama. Não acreditem se ouvirem dizer por aí que Zé mudou de lado, pois a verdade só é verdade quando sai da boca da pessoa. Afirmou isso, provavelmente pelos boatos na cidade, que vem dizendo o tempo inteiro de que ele vai abrir mão, não vai abrir mão, e isso também prejudicou muito. Ele teria feito uma união com Caetano, porque estava devendo muito, e que com isso ele manteria a campanha dele para não deixar que aqueles votos deles, que não iriam para Caetano, não ir para Maurício. Então ele continua com aquele colégiozinho eleitoral que ele tem, entendeu? E isso, Caetano, então, pagaria as despesas dele e tudo, porque ele estava... Dizem, que eu não conheço a contabilidade dele, que ele estava sufocado com os problemas de dívidas. Isso. Ademar Delgado acusou Maurício de agredir com um termo pejorativo a deputada Luísa Maia. Isso foi um problema grave que ocorreu aqui na cidade e chegou a comentar isso. Então, virou uma guerra. Maurício de Tude diz que o prefeito de Camaçari fazia um projeto familiar e que teria 4 sobrinhos candidatos na cidade, elegeu sua mulher vereadora e deputada e, ao mesmo tempo, financia a campanha de sobrinho na cidade de Salvador. E completou, referente a Dias Dávila, a pergunta de Ademar, dizendo que Ademar e a esposa já subiram no palanque dele, Maurício de Tude, em Dias Dávila. Então, já viu que foi a confusão espalhada para todos os lados. Maurício foi candidato a prefeito em Dias Dávila há muito tempo atrás. E nesse momento é que Ademar e a esposa teriam subido no palanque dele. E o outro aspecto que você falou, qual foi aí, que eu tenho também uma observação? Dos sobrinhos? Dos sobrinhos. Gente, eu tomei um susto outro dia em Salvador. Eu vi esses pequenos outdoor que ficam nos canteiros, um parente de Caetano e o Caetano, entendeu? Fazendo propaganda desse candidato dele, que dizem que é sobrinho dele, a vereador de Salvador. Eu vi um pequeno outdoor, essas placas que se colocam, entendeu?
nos canteiros, Caetano e uma coisa, ele pedindo voto para essa pessoa. Era isso que era o meu testemunho. Esse eu vi. Isso. Agora chegou aqui para mim, agora nesse momento, uma nova edição do Correio Regional, que é um jornal de circulação aqui na região, falando e elogiando o nosso trabalho aqui no programa Simara Ellery. O programa Simara Ellery, no programa Simara Ellery, o telespectador acompanha fatos e comentários sobre a política nacional e local, comentários sobre educação, saúde, segurança, infraestrutura, entrevistas pertinentes ao interesse da cidade de Camaçari. Às terças e quintas ocorrem as mesas redondas, com debates e discussões sobre temas populares. Sempre ao vivo e com os telefones abertos, pelo 3040-2700, para a comunidade. O programa tem o comando de Simara Ellery, Humberto Ellery e La Ellery, e é exibido pela TV Litorânea, canal 33, diariamente das 12 às 13 e com reprise 19 às 20. E uma matéria no final aqui, também falando sobre mim. É melhor não ler, se fica uma coisa muito egóica. Muito egoísta da parte dela. Fica muito estimulando o ego. Mas assim, ficamos muito felizes de saber. Eu conheço a minha cria. Não é verdade. Aqui, programa Simara Ellery, aqui, no jornal. Programa Simara Ellery aqui no jornal, ok? Queremos agradecer ao Correio Regional, entendeu? Que é um jornal de uma pessoa que é o Lessa, que nós conhecemos há muitos anos e que vem fazendo um jornalismo correto em toda a região. E eu apenas agradeço essa referência e devolvo dizendo que é um jornal que vale a pena ser lido. Bom, já que a gente está falando de imprensa e de agradecimentos à imprensa, a gente também queria agradecer ao Roque Santos hoje, que fez uma referência de mais ou menos 10 minutos, também ao nosso programa, Humberto, ao comentário e à cobertura que nós fizemos, juntamente com Matilde, na sexta-feira, sobre a festa de aniversário aqui da cidade de Camaçari. Agradeço, Roque, pelas suas colocações, pela sua visão em relação e ao respeito em relação também ao nosso trabalho aqui na TV e no programa Simara Ellery. Gostaria de fazer uma referência a Matilde, que realmente vem fazendo de forma cômica, entendeu? As denúncias, as colocações, as apresentações de coisas que estão havendo na nossa sociedade de maneira hilariante, como ela apresenta um político que promete tudo, como ela apresenta pessoas e coisas e fatos, entendeu? De forma histriônica, que faz todo mundo rir, mas de uma maneira também que está denunciando, está acusando todos os erros que nós temos como sociedade cometido, seja através dos nossos governantes, sendo através de nós também cidadãos, que muitas vezes colocamos o lixo na rua, no meio de qualquer canto, ok? Então, parabéns, Matilde, continue com o seu trabalho, que tem sido muito interessante. Então, vamos voltando aqui para mais uma notícia. Camaçari, presidente do PTN na Bahia, pede envio de tropas federais para aqui, para a cidade de Camaçari, no período de eleição. O presidente do Partido Trabalhista Nacional, João Carlos Bacelar, fez um alerta aos órgãos de imprensa e à sociedade civil e cobrou do TRE um envio com urgência ao TSE do pedido de forças federais à cidade para garantir a ordem e a lisura nas eleições de 7 de outubro, inclusive com o intuito de preservar a integridade física da população do município. De acordo com o dirigente, atos de vandalismo contra a campanha do candidato PTN têm se tornado diários nesse pleito, com centenas de peças de propagandas do candidato Maurício de Tude destruídas em vários pontos do município. Até mesmo o comitê central do postulante foi invadido e centenas de placas guardadas foram destruídas. O contingente policial de Camaçari é pequeno para dar conta da rotina de agressões. A cidade virou uma praça de guerra e os agressores não poupam nem mulheres grávidas. Bom, vamos acompanhar também... Agora, eu só gostaria de acrescentar que aqui na rádio nós recebemos uma denúncia também, entendeu? Que sábado, principalmente sábado à noite, vai haver, vamos dizer assim, uma espécie de noite de São Bartolomeu, que é aquela noite terrível onde os católicos na França massacraram, entendeu, os evangélicos.
Esse é a noite de São Bartolomeu, que a gente não deve esquecer nunca, porque a intolerância religiosa, como a intolerância política, como qualquer intolerância, deve ser veementemente repudiada, como eu estou repudiando aqui. E se esse sábado negro que estão prometendo, não sei se é de sexta para sábado, se é sábado para domingo, vai empanar o brilho dessa cidade por uma perspectiva de ganhar ou perder. Não estão querendo deixar que o povo vote soberana e livremente em quem eles quiserem. Bom, hoje, lembrando e pertinho de encerrar o nosso programa, a gente quer lembrar que hoje é dia dos Santos Anjos da Guarda. A igreja diz que cada cristão, desde o momento do batismo, é confiado ao seu próprio anjo, que tem a incumbência de guardá-lo, guiá-lo no caminho do bem, inspirando bons sentimentos, proporcionando a livre escolha que tem como meta Deus, que é o supremo bem. Os anjos são mencionados mais de 300 vezes no Antigo e no Novo Testamento. Além destas referências bíblicas, que por si só justificam um culto especial que os cristãos reservam aos anjos desde os primeiros tempos, é a natureza destes espíritos puros que estimula nossa admiração e nossa devoção. São guardiões das almas dos homens, sugerindo-lhes as diretrizes divinas. Invisíveis testemunhas dos seus pensamentos mais escondidos e das suas ações boas ou más, claras ou ocultas, assistem aos homens para o bem e para a salvação. Sejamos felizes por termos amigos tão prestativos, intercessores tão fiéis, intérpretes tão caridosos e atentos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. E aí eu faria um último apelo. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembaiada, e protege a todo o nosso povo. Principalmente de hoje até segunda-feira que vem, pedindo que os ânimos se acalmem. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor Pai eterno, põe teus anjos aqui com a espada desembaiada para proteger o povo de Camaçari, proteger para que nós tenhamos uma eleição lisa, limpa, sem problemas e sem confusões. Muito obrigado. Isso. Humberto, eu queria também lembrar você, e já que a gente está terminando com esse momento de paz, com essa situação pacífica, por ser um dia dedicado aos anjos, lembrar o nosso telespectador que nós estamos aqui na Terra, em primeiro lugar, para aprendermos a sermos humanos. Sendo humanos, imagino eu, conseguiremos nos tornar um dia divinos. Okay. Né? Então, para encerrar, eu vou dizer uma frase que a minha sogra, olha que sogra é um negócio, a gente diz assim, eu estou alegre hoje que saí, porque minha sogra está na minha casa, e é por isso que eu estou feliz. Isso é uma brincadeira, minha sogra já é falecida. Mas ela dizia, minha sogra costumava dizer, como é bom ser bom. Muito obrigado, telespectador. Seja bom porque é bom. Até o próximo programa e a gente se vê por aqui. Tchau.